bem-vindos. Iniciamos aqui o 6º mês do mandato, do 3º mandato do presidente Lula, e a gente assiste essa semana assim, a queda, ou, vamos dizer assim, uma dificuldade, quase um desmoronamento de 3 pilares dos últimos 4 anos desse país: o lavajatismo, o bolsonarismo e o centrão do Arthur Lira, ou o próprio Arthur Lira, ele símbolo do centrão. Vamos só repassar rapidamente. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 22 de junho o início da análise do processo que pode levar à inelegibilidade do Jair Bolsonaro por conta daquela reunião com os embaixadores do Palácio do Planalto. Hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma a discussão para saber se o Arthur Lira se tornará réu ou não, num caso denunciado no ano passado, de compras irregulares. A gente tem agora a PF aí também um cerco a cada vez maior Arthur Lira. Temos aí a demissão do ex-assessor Luciano Cavalcante, que foi assessor do Arthur Lira, que até ontem ocupava o cargo de assessor da liderança do PP na Câmara, no Congresso. Ele foi exonerado. Há vídeos da Polícia Federal onde ele recebe dinheiro, ou, na verdade, um motorista dele recebe um dinheiro que seria pago a propina pela compra dos kits robóticas para escolas em Alagoas. E a gente tem agora também esse caso aí, mais um delator que resolveu delatar a Lava Jato, que é o Tony Garcia, que era ligado ao ex-governador Beto Richa, e que aí conta várias histórias, desde a chantagem aos embargadores do TRF4 na tal festa da cueca, até as tentativas de achar que o serviço que ele prestou ao Moro e à Lava Jato, como grampeando ou dando entrevistas ou fazendo revelações nem sempre confiáveis, nem sempre verdadeiras sobre alvos da Lava Jato. Então, é este clima que a gente abre esse programa hoje, lembrando que vocês estão assistindo aqui ao Política na Veia. O Política na Veia é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN do Luiz Nassif e do Fora da Política Não Há Salvação, do Cláudio Couto. Infelizmente, hoje está tendo um problema no YouTube. Eu sei que muita gente está com esse problema, inclusive o Cláudio Couto, no canal dele, nesse momento, não dá para assistir, mas mais tarde ele vai baixar esse programa e também será possível acompanhar lá. Nassif, Couto, bem-vindos. Obrigado, Sérgio. Bom dia para você, bom dia para o Nassif, bom dia a todas e a todos. Bem, vamos começar. São muitos assuntos aqui, Cláudio Couto, assim, cardápio. Vamos começar pelo Arthur Lira. Quer dizer, ontem ele teve essa reunião com o Lula, teve uma conversa. O Lula prometeu mudar a articulação política, trocar alguns ministérios. Ele reclamou da atuação da Polícia Federal. Como é que você vê a situação do Arthur Lira nesse momento? E se ontem, o que essa reunião de ontem com o Lula pode significar? Olha, acho que ela pode primeiro significar uma tentativa, né, de aprumar as posições, né, porque a gente viu até agora um bate-cabeça aí, quer dizer, mais do que um bate-cabeça, um jogo de chantagem, né, do Arthur Lira sobre o governo, e um jogo de chantagem, eu diria, em grande medida bem sucedido, porque ele conseguiu, de fato, colocar o governo nas cordas, conseguiu deixar o governo numa situação muito difícil, obrigando a negociar muita coisa, como, por exemplo, aceitar o desmembramento ali dos ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente, né? Vai ter que necessariamente fazer uma mini reforma ministerial aí nesse momento para acomodar novos aliados e para desalojar aqueles que não estão servindo de nada e ainda produzem dores de cabeça. Estou pensando aí especificamente nos ministros do União Brasil, sobretudo o Juscelino, que parece que todo dia aparece uma coisa nova, né? Do Juscelino, né? A gente não sabe mais o que vai aparecer na semana que vem, mas todo dia tem alguma coisa nova, e é coisa assim de um primarismo, né? De uma situação de uma lumpen política que é impressionante. Quer dizer, o indivíduo deixar o pai despachando dentro do gabinete parece o Bolsonaro com o Carluxo na assessoria, é mais ou menos a mesma lógica. Então, é melhor realmente jogar ao mar esse tipo de aliado para ver se entra algum aliado que não só não crie tanta dor de cabeça, como contribua. E eu entendo que essa conversa com o Lira passa muito por aí. Não só de levar para o governo aliados do Lira, no seu partido PP, eventualmente do União Brasil, que possam converter
essa entrada no governo em votos no Congresso, porque até agora isso só aconteceu, né, os votos desses partidos, porque houve uma operação no legislativo do próprio Congresso, por parte do Arthur Lira, para que esses votos fossem para posições do governo, e a gente sabe, depois de muita negociação e muitas concessões, então é preciso fazer esse alinhamento. De outro lado, a gente tem o Lira, claro, numa situação, eu diria, no mínimo desconfortável, né? Com gente ali muito próxima a ele, arrolada nessa investigação da Polícia Federal, metida numa confusão dos diabos, né, com dinheiro fotografado em cofre ao lado de genérico de Viagra. Enfim, com esse tipo de situação, fica muito difícil, né, para uma figura como Lira achar que também está imune, que pode tudo, que nada vai lhe atingir. Daí atribuir ao governo essa operação, acho que vai uma longa distância, né? A gente sabe que a Polícia Federal dispõe de uma autonomia de operação considerável, essa investigação já vinha em curso há bastante tempo, começa até, né, com uma reportagem da Folha de São Paulo que aponta essa coisa aí da compra dos kits de robótica para, inclusive, escola em Alagoas que sequer tinha água encanada, e aí vai ter kit de robótica, né? Não tem muitas vezes luz elétrica, não tem internet, para que vai ter kit de robótica? E a gente sabe, né, comprados todos numa empresa, de figuras ligadas politicamente ao Lira, ou seja, tudo produz uma situação que é, no mínimo, de desconforto para o Lira. Agora, o desfecho disso é incerto, porque, de um lado, pode levar a uma retaliação do Lira em relação ao governo, né? E aí a coisa se complica, de outro lado, pode talvez levar o Lira a baixar a bola. A gente está no momento de indefinição, né? Não sabemos se ele vai baixar a bola ou se ele vai querer cobrir a aposta. É a ver, eu acho que essa conversa que ele teve com o Lula pode ter sido um momento de tentar, por isso que eu disse, alinhar as coisas, né? Para evitar que todos aí saiam perdedores dessa disputa. A gente está num momento aí. Veja bem, o Brasil, com esse desmonte institucional que vem com impeachment, com Temer. O Temer, bom que eu esqueço, o Temer é o homem do centrão que come com talheres, né? E com o bolsonarismo, você teve a marginalidade se apossando de inúmeros poderes, né? Nós estamos entrando agora realmente num momento agora de lavar as roupas sujas aí, né? A Lava Jato, depois a gente pode comentar aí, está indo para criminalização efetivamente. Quer dizer, os dados que estão aparecendo aí mostram uma suspeita grave de organização criminosa agindo aí, e o Lira agora, com as últimas descobertas aí sobre ele, como é que vai ficar impraticável assim? O sujeito com esse grau de acusações, agora descobriram que a perua que levou o dinheiro servia a ele e tudo, era o braço direito dele, recebeu o dinheiro. O país vai ter a hipocrisia da realpolitik de deixar um sujeito como esse chantageando, e, ao mesmo tempo, o Centrão e as bancadas aí da bala, da bola, aliás, a bancada da bola, poderia falar, eles teriam um substituto para garantir a manutenção da influência deles, mesmo sem o Lira. Agora, o Lira cometeu um pecado mortal, que é mostrar excesso de poder. Aliás, ontem foi interessante. Ontem eu entrevistei o Tony Vieira, lá, o empresário lá de ex-playboy, lá de... Tony Garcia. Tony Vieira... Que tem nome, na verdade, de galã mexicano, né? É isso. Cantor do churrascaria que é violeiro. E ele conta, ele era muito ligado ao Eduardo Cunha, você vê como que era. Sobe com o Collor, Eduardo Cunha e tudo, e ele diz de troca de WhatsApp com o Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha estava indo para a Câmara para abrir o processo de impeachment. E ele alertava: Eduardo, não faça isso, faça um negócio colegiado aí, senão você vai virar alvo. Não adianta. A imprensa corporativa ela age pavlovianamente, é o ratinho Pavlov. Então, por mais que seja anti-Lula daqui, tem alguns momentos que ela atua dentro da mesma direção. E esses momentos são quando há demonstração de excesso de poder de personagens políticos. Eu conto três que foram vítimas disso, 2 que foram vítimas disso, e um terceiro que vai ser agora. Embora não tenha nenhuma comparação entre eles. Sérgio Mota, cá para nós, ele era a alma do PSDB. Era a alma, é o cara que ia na frente levando porrada e tudo, mostrou excesso de poder, virou alvo.
O Zé Dirceu, mesma coisa, mostrou excesso de poder, virou alvo. Agora, o Ayrton Lira não é só excesso de... Ayrton Lira era o jogador da Caldense lá. Grande jogador, aliás, hein? Grande. Foi do tempo áureo da Caldense. Mas o Ayrton das quantas aí, ele não só mostrou excesso de poder... Arthur Lira. Você está confundindo Arthur Lira com Ayrton Lira. É o primeiro nome. Ele não só mostrou excesso de poder, gente. Ele é um sujeito que faz parte das milícias políticas. Então, como que vai deixar? Como que vai deixar, depois de tudo que está aparecendo, a Polícia Federal atuando com independência, porque se não tivesse independência, essa altura já estava havendo contemporização. Então, eu tenho a impressão, e agora, com esse negócio também do CNJ e do Supremo atuar em cima do TRF4, eu acho que nós estamos controlando os principais focos aí de ilegalidade desse poder ilegítimo que tomou conta do país aí nos últimos anos. Vai ser uma briga dura aí, mas, embora com abusos também contra os abusadores aí, estamos caminhando aí para uma reinstitucionalização do país. O Arthur Lira comprou briga em muitas frentes, né, Nassif? Quer dizer, começar com o Supremo, se fosse só com Lula... Não, mas ele abriu a caixa de ferramentas, foi para cima de todo mundo e sofreu. Aliás, desengavetaram esse processo não por menos. Nada contra Alagoas. Outro dia até escrevi um artigo sobre o Arnon de Mello matando o cara. Mas uma prima minha em Poços de Caldas namorou um interno, que era o João Mello, até nem sei se está vivo ainda. E o João Mello era parente dos Collor de Mello lá. Isso aí estou falando no ano 60. E era filho de um deputado estadual. E ele contando que um dia está a mãe e o pai andando numa rua, de repente a mãe abriu a bolsinha, tirou um revólver e atirou num atirador que estava se preparando para atirar no pai. Ou seja, é uma política um pouco nervosa lá. Entendi. E ver quem saca primeiro. Algumas mensagens a gente já está recebendo. A Lourdinhas Menezes. Bem feito para o Arthur Lira. Lembrar que ele não é rei, mas só um deputado prestes a pagar pelos seus crimes que o acusam. A Célia Regina Carvalho. Estou aguardando ansiosamente a saída desse camarada da presidência da Câmara. O Geraldo Hilarino. Lira parece não conhecer o inimigo. Lula vai jogar ele no buraco, ele não vai sair de lá. O Dalton, fora Lira, quer ser primeiro-ministro em país presidencialista. O Carlos Almeida pergunta se a gente acha que o Lira saiu mais fraco desses últimos dias. E o Fernando Lazaro pergunta se o futuro do Lira e do Deltan está nas mãos de Toffoli. Bem, por parte, eu acho que sim, é mais fraco, tanto que essa reunião com o Lula... Lembrando que o Arthur Lira teve, até agora, acho que essa é a 5ª reunião que ele tem com o Lula. Foram 2 ali pós-eleição, uma neste ano, 2 nesse ano, eu acho que essa é a 5ª. Se não me engano aqui, se não me falha a memória, ele foi até o Palácio, obviamente é uma tentativa, como disse o Cláudio Couto, de reassentar as coisas. Vamos ver se a gente zera alguma parte do jogo, recomeça e tenta adaptar aqui para que as coisas entrem. Lembrando que o governo tem uma agenda aí muito, muito extensa e muito, vamos dizer assim, grandiosa, né? Hoje, por exemplo, deve ser lido ali o relatório da primeira fase da reforma tributária, que é um projeto importante para o governo. Há outras medidas que vêm pela frente, o governo está lançando uma série de medidas para tentar recuperar a economia e o Congresso é fundamental nesse processo. Agora, está na mão do Toffoli? O Toffoli é parte do jogo, mas me parece, eu queria saber a opinião do Couto e do Nassif, vocês acham que hoje o Supremo tende a confirmar essa transformação do Arthur Lira em réu, neste caso, que está sendo analisado, na verdade, já faz algum tempo? Olha, primeiro, só dizer o seguinte, eu não sei se ele sai mais fraco, né? É só uma questão de qual é o termo que a gente usa, mas mais vulnerável, certamente. Eu estou dizendo isso porque vai depender do que ocorrer hoje, inclusive. Se ele, de fato, se torna réu, a gente pode dizer que ele não só continua vulnerável, mas aí sim mais fraco, porque ele fica com uma espada pendendo sobre a sua cabeça. E aí tem que se moderar. Até por conta disso, eu acho que o Supremo tem uma certa tendência de torná-lo réu, sim, para botar um freio nesse cara. Né? Não tenho certeza de que isso vai acontecer, a gente precisa esperar. Foi tanto tempo, né, que isso aconteceu.
E veja, só voltou à pauta, não é nem por conta das últimas peripécias do Arthur Lira, mas é por conta de uma mudança no regimento interno do Supremo que extingue aquela possibilidade de pedido de vistas a perder de vista, que é o que a gente tinha antes. Né? E aí, por conta disso, esse caso do Arthur Lira, ele voltaria à pauta de qualquer maneira. Né? O que o Toffoli fez só foi adiantar há poucos dias essa coisa. Aí talvez haja um pouco de estratégia, no sentido de sinalizar para ele, meu filho, modere-se, né? Pode ser que haja esse sinal. Inclusive porque o Toffoli está tentando, depois de muita bobagem que fez, se reconciliar em alguma medida com o Lula, né? Não só aquela coisa asquerosa, né, de impedi-lo de ir ao velório do irmão, né, criar uma situação absurda, mas, enfim, uma série de posicionamentos estranhos, né, como vamos falar lembrar que o golpe de 64... Genuíno. O golpe de 64 foi movimento. Qual foi o caso Genuíno? Agora me escapa aqui. Ele disse que tinha certeza que o Genuíno era inocente, mas mesmo assim votou pela condenação do Genuíno. Isso não se pode fazer, né? Eu queria colocar aí uma... Eu recebi uma mensagem aí, nem sei, veio pela Lourdes, lá não sei quem foi, deve ser algum amigo do Toffoli, que é o seguinte, diz que quando ele votou pela prisão do Genuíno, já estava a maioria formada no Supremo. Se já estava a maioria formada, digamos, aquele argumento dele, de que ele votou para poder participar lá do tamanho da pena lá, faz sentido. Eu estava vendo, teve 2 julgamentos contra Genuíno. Um sobre organização de quadrilha e outro... Esse aí todo mundo entrou. Gilmar, todo mundo entrou. E um outro que ele perdeu por 7-1. Então, aparentemente, digamos, esse argumento do Toffoli de que ele votou para poder participar da dosimetria, do tamanho da pena, mas ou seja, pode ter sido estratégico. Pode ver se o voto dele teve alguma influência. Pelo que eu lembro daquele caso, acho que influência nenhuma na dosimetria. Não teve. Não teve. Agora, cá para nós, né? O caráter brasileiro, brasileiro não, pelo amor de Deus, institucional das autoridades é demais. Né? O Eugênio Aragão conta porque o Genuíno montou, na época, lá um grupo de discussão de problemas brasileiros, para ver se dava um projeto de país para o PT, que tem um belo projeto social e não tem projeto de país. E o Janot participava. Quando o Genuíno já estava na fila lá do mensalão, e o Janot comentou com ele num jantar, que estava o Janot, o Genuíno e o Aragão. E o Janot parece que tinha bebido um pouco mais, estava muito emocionado, comovido, falou, Genuíno, se você ficar ameaçado, eu vou te oferecer minha casa, não sei aonde, aí para te abrigar, com os olhos, a voz embargada. Né? Ele vira procurador-geral, a primeira medida dele é decretar a prisão do Genuíno, sendo que o Genuíno sabia que era inocente e tinha saído de uma baita operação complicada aqui em São Paulo. E outro que eu estou vendo, a gente está levantando material para um documentário, eu estava vendo Joaquim Falcão, jurista dos Marinhos, em 2015, fazendo o maior elogio à Lava Jato. Quero ver ele repetir o artigo. Ou seja, quando você cria a onda, e daí eu entro no Supremo. O Supremo não teve o menor pudor de mandar prender o mais influente senador da época, que era o Renan, em cima de uma delação totalmente frágil daquele outro senador lá, do Mato Grosso, lá, o Delcídio Amaral, que hoje é um advogado bem remunerado, né? Agora, hoje eu não sei, porque de alguma forma também o Arthur Lira representa o mercado, representa os grandes patrocinadores dele no Centrão. Porque a lógica do Centrão, o que é? Você tem um sujeito que recebe toda a grana e reparte. O Temer cumpria esse papel. O Temer nunca teve liderança, ascendência, foi um cara apagado desde os tempos do Quércia lá atrás. E lá era o Eduardo Cunha, que hoje é conselheiro do Arthur Lira, que fazia as grandes... Sim, com a diferença, né, Nassif? O Eduardo Cunha não tem a penetração, as relações que o Arthur Lira montou, até porque o Eduardo Cunha, vamos dizer assim, é um pouco mais do Lupen do que o Arthur Lira. O Arthur Lira, hoje, a grande força dele, além do orçamento secreto, ele é o representante da fração do dinheiro que perdeu a eleição, que gostaria de ter ganhado, que o Bolsonaro ganhasse para continuar fazendo o que queria. Terminar as privatizações,
fazer todos os negócios possíveis. Então, hoje, sistema financeiro... E assim, não são os ruralistas, isso, os ruralistas também, mas não são os ruralistas, é a Faria Lima. PTG e companhia. E esse é o grande problema. Agora, quanto ao Genuíno, eu só queria dizer o seguinte, que se fosse um crime, a única condenação que o Genuíno poderia sofrer é por ingenuidade, porque o Genuíno realmente acreditou por um tempo que o Brasil tinha mudado, que a mídia tinha mudado, que as Forças Armadas tinham mudado, que o dinheiro tinha mudado. Mas é só isso, é o único pecado, se é que é um pecado que ele cometeu, né? As pessoas podem ter... Agora, há que se louvar a pontaria desse grupo, porque eles, com o Mensalão, eles miraram as três cabeças do PT, né? O Dirceu... Zé Dirceu, Genuíno. E a partir dali o PT ficou um partido sem rumo, né? Foi Falcão e outro. O caso do Zé Dirceu também é interessante, porque o Zé Dirceu, como essa figura também que é a mais simbólica e também que mais resistiu, ele tem tido muita dificuldade para rever seus processos na justiça. É possível que o Zé Dirceu sobre, assim, será o Zé Dirceu e o Sérgio Cabral. Todos os outros estão conseguindo avançar em reforma da sua sentença, pedindo revisão, mas toda vez que chega na vez do Zé Dirceu, as coisas param, não andam. Que é um pouco do que o Nassif falou da expressão. Tem uma pergunta aqui do GGN, Cláudio Couto, do Ângelo Hartmann. Não seria esse o momento de mover o xadrez contra o Lira? Qual a razão do silêncio da bancada do PT com relação às investigações? O silêncio, acho que vem da lógica de que gato escaldado tem medo de água fria, né? E quem experimentou a história do Eduardo Cunha não quer repetir o feito, né? E, como eu falei, o Lira está mais vulnerável, mas não quer dizer que ele está morto. E movimentar o xadrez nesse momento pode significar comprar uma briga que inviabiliza o governo. Não faz sentido para o PT entrar nesse pau. Deixa o barco correr por outro lado. Né? Acho que é por isso que, inclusive, não estão entrando nisso. Oi, Nassif, desculpa, você ia falar e eu não te deixei falar. Eu ia concordar com você aí, que foi só um comentarinho de concordância aí. Deixar com a Polícia Federal. Exato. E já é suficiente. Agora, a gente tem a gente falou desses pilares, vamos passar para o segundo pilar, que é o Tony Garcia, essa figura que apareceu, agora reapareceu, ele que foi um instrumento lá atrás da serviço da Lava Jato, conta, inclusive, de articulações com a mídia, como ele serviu a Lava Jato por meio de entrevistas, há relatos em relação, por exemplo, à revista Veja, curiosamente, a mesma revista que trouxe a história de volta à tona, né? Que usou lá atrás o Tony Garcia para fazer o serviço sujo em nome da Lava Jato, e que agora trouxe de novo a história à tona. Eu acho que agora, obviamente, o Tony Garcia, tanto quanto o Tacla Duran, tem que comprovar o que está falando, mostrar, ele disse que tem toda as provas, os vídeos, sugeriu até a criação de uma CPI para entregar esse material. É uma figura, vamos dizer assim, um tanto rocambolesca, mas nada, assim, tem tudo a ver, ele é um grande personagem, vamos dizer assim, uma grande personagem de todo esse período rocambolesco da Lava Jato. Agora, Nassif, de qualquer forma, agora, é um reforço, em grande medida, é um reforço ao que o Tacla Duran vinha denunciando sobre como a Lava Jato, na verdade, era um grande esquema político eleitoral e criminoso, no fim das contas. Criminoso, né? Porque quando você pega esses depoimentos do Tony aí, eles vêm de 2005, 2006. Ou seja, agora é interessante, todos esses abusos do Moro já ocorriam naquela época. O Moro, em 2013, o Supremo reconheceu a parcialidade dele, né? E, no entanto, virou... Eu não entendo o que aconteceu com o Paraná. Você pega o Gilson Dipp, que é um cara confiabilíssimo aí, foi o cara que criou aquelas varas especiais aí de combate aí ao colarinho branco, aí deu uma para o Moro, e em 2010 ele participava de um seminário aqui, bancado pelo Departamento de Justiça, onde os dois principais, junto a delegados, procuradores, juízes do Brasil inteiro, para ensinar os métodos do Departamento de Justiça, e os dois principais palestrantes eram Gilson Dipp e Sérgio Moro. Ele indica o Sérgio Moro para Rosa Weber no
no Mensalão. O Sérgio Moro, a Rosa Weber, aquele voto maluco dela, né? Da convicção, é o Sérgio Moro que passa para ela. Né? Agora, é impressionante como um cara limitado, abusivo. Eu lembro na época que ele surgiu, os comentários que corriam aqui entre procuradores, aqui, que nem conheciam de orelhada. Não, ele é muito competente, é muito corajoso, muito... Mas que coisa, né? Que coisa, como que a cegueira coletiva aí do país aí, isso é só o Freud lá para explicar essa maluquice, né? Uma cegueira coletiva, você pega a Brage oferecendo todos os seus pesquisadores para a Lava Jato, os repórteres acompanhando a Lava Jato, vendo tortura que era praticada lá. O sócio do Palocci tentando suicídio, outros... aliás, tem um vídeo que corre aí do depoimento do Lula, que o Lula descreve com maestria tudo que ocorria. Doutor, o senhor pega aí os delatores, aí daí sai reportagem nos jornais dizendo a vida mansa deles aí, morando em mansões aí, com grande parte do seu dinheiro preservado. Daí você vai na cadeia, tem lá o fulano de tal que está lá, que não quis fazer delação, que está vendo a família angustiada e tudo. Vocês estão comprando eles. Mas realmente, olha, o termo, com todo o peso da palavra, é organização criminosa. Organização criminosa. Seja o motivo que for, provavelmente motivo político. Não só motivo político, né? O motivo é o fato de você se sentir poderoso, né? Eu tenho o poder de pegar o fulano de tal lá em cima, lá, e colocar ele de joelho aqui. E daí juntou um pessoal, um ambiente de sadismo aí, que eu nunca vi coisa igual. Aqueles diálogos lá... Imagina, você tem o pai do Padilha, como é que chama lá? Anivaldo. O Anivaldo, ele conta que estava sendo torturado lá por um delegado lá, de repente toca o telefone. E daí fala para o delegado, não, é sua filha que está aqui. Daí o delegado vai lá, filhinho, o papai vai no aniversário com você, viu? Pererê, pererê. Pessoas normais, famílias normais. Põe lá e volta para a tortura. Eu vejo aquele Betiol, que era o procurador lá de Santa Catarina, que endossou todas as arbitrariedades contra o reitor. Daí você tem uma foto dele lá no site do Ministério Público, atrás as fotos dos filhinhos. Imagina ele chegando em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, daí ele toma banho, põe seu roupão, vai com os filhinhos lá, janta, liga o Jornal Nacional. Filhinho, vem ver a última do papai aqui. Ó. O reitor assassinado. Olha, fui eu. Rapaz! Meio Jack and Hyde, né? Mas, Nassif, isso é um pouco... depois de tantas ditaduras no Brasil, principalmente em relação à última, isso que o funcionalismo público, uma parte das corporações brasileiras sejam assim, me parece até normal. Né? Não é uma coisa que se mude tão rapidamente. Esse tipo de ação, só a gente vê como as polícias brasileiras investigam, né? Quer dizer, não tem investigação, basicamente tudo confissões à base de tortura. Mas o que continua me espantando, Nassif Couto, é o seguinte: a República de Curitiba poderia ter o seu projeto pessoal, o seu projeto político eleitoral. Eu quero saber só por que todo o resto das estruturas aceitaram isso. Por que o STF chancelou isso? Quer dizer, não me parece assim, é o espírito do tempo? Pode ser. O clima. Olha, eu estava com essa palavra, eu estava com essa expressão na cabeça. Eu estava exatamente com essa expressão na cabeça. Eu acho que tem um zeitgeist aí, é isso, né? Ou seja, é um espírito do tempo, que, aliás, eu diria, né? Claro, ele foi sendo construído aos pouquinhos, mas ele ganha impulso na ressaca de junho de 2013. É bom sempre lembrar que o MPL pariu o MBL, né? E embora naquelas atividades ali, né, das jornadas de junho, você tivesse inicialmente uma predominância de gente progressista, aquilo destampou uma coisa que foi um sentimento antipolítica fortíssimo. Né? Uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre, que não me foge a lembrança, é uma faixa que apareceu em algumas manifestações, uma grande faixa amarela, em que estava escrito assim: meu partido é meu país.
e logo depois virou uma camisa amarela escrito Meu Partido ao Brasil, né, que não à toa foi envergada muito frequentemente pelos filhos do Bolsonaro e por ele próprio. Veja, esse sentimento antipolítico ele ia um pouco da esquerda à direita, ele não era uma coisa necessariamente de direita, mas quem navegou nisso foi a direita. E um dos elementos para isso foi esse sentimento antipolítica vir muito alimentado por uma ideia de que a política é inerentemente corrupta e que ela precisa ser combatida, doa a quem doer, e haja o que houver, a que custo for, por aqueles que seriam os puros. E os puros seriam os corajosos, os heróis, né, como um juiz de Curitiba, que inclusive não à toa era muitas vezes representado, né, nessas demonstrações, nessas manifestações, vestido de super-homem. Né? E não é à toa isso, ou seja, é um cara que vem como anjo exterminador para resolver todos os problemas do mundo. Isso foi criando uma onda que acabou colhendo todo mundo, pegou outras instâncias do judiciário, pegou setores importantes da imprensa, pegou as tribunais superiores, que inclusive se sentiam constrangidos a se colocar contra aquilo. Na realidade, se colocar contra aquilo era meio que dizer, olha, eu estou coonestando a corrupção. Né? Então, tinham que entrar na onda. Veja, entrar na onda não é uma coisa tão estranha, né? A gente vê isso em várias circunstâncias. A questão é que essa foi uma baita de uma onda, com imensas consequências institucionais, porque colheu uma série de atores institucionais que entraram nessa mesma toada e foram fazendo com que, enfim, a Lava Jato ganhasse o corpo que levou. Né? Agora, só se reverteu isso quando os efeitos mais nefastos dessa operação foram ficando evidentes até para aqueles que eram entusiastas dela, e claro, né, a pá de cal nesse processo foi a Vaza Jato, né, quando ficou evidente o que um monte de gente já sabia, mas que alguns relutavam em ver, que era o fato de que aquela era uma operação politicamente orientada, que tudo indicava haver conluio entre procurador e juiz, só que ali você tinha isso documentado, e ao estar documentado, né, houve gente que não teve mais como negar a realidade. E aí a onda refluiu. Mas durante um bom tempo foi isso. E essa mesma onda antipolítica que a Lava Jato ajudou a alimentar, que nasce em junho de 2013 sem um lado ideológico muito definido, mas rapidamente vira uma onda de direita, lembrando que esse discurso estritamente focado na luta contra a corrupção é um típico discurso da direita no Brasil, né? Basta pensar no udenismo, no janismo, em todas essas coisas, no Collor, em 89, e a gente pode pegar aqui uma série de exemplos, ele culmina no Bolsonaro, culmina nessa tragédia. E não é à toa que, mesmo depois de ser chutado do governo, o Sérgio Moro vai lá prestar assessoria ao Bolsonaro na eleição, né? Inclusive nos debates, né? Estando ali como um assessor dele. Então, é esse o nível da coisa, né? É aí que as pessoas confundem. E não, finalmente, só para fechar, não é à toa que a gente viu agora com a cassação do mandato do Dallagnol, que quem estava ali perfilado ao lado dele para defender o seu mandato, para atacar as instituições, quem eram? Os bolsonaristas. Todos eles, inclusive o pessoal do Partido Novo, né, que é o bolsonarismo que come com talheres, estavam ali também. Deixa eu só pegar uns pontos aí em cima do que você falou. Eu acho que a primeira trinca na Lava Jato foi a prisão, foi aquela investida sobre o Temer. Porque ali, o Temer, eles atrapalharam todo um processo de negociatas que o Temer já tinha encaminhado. E se você vê, na ocasião, o que os jornais falam, o Estadão, é um absurdo, aquele diálogo gravado não significava nada. O Temer indica um representante. Tem uma reunião, Loures, lá, tem uma reunião do representante com o cara da JBS num restaurante. Ele sai com R$500 mil numa bolsa, e não significa nada. Mas eu queria só lembrar uma coisa aqui, inclusive fazendo uma autocrítica. Lá atrás, quando o Daniel Dantas começa a montar todas aquelas suas maluquices, nós tínhamos três jornais aí que seguravam a peteca. A Carta Capital, o GGN, nem lembro se era GGN que chamava na época, ou ainda era Dinheiro Vivo, e o Paulo Henrique Amorim. Nós enfrentamos uma barra pesadíssima, com ataques, colocaram aquele Thompson Flores lá para fingir que queria ser acionista para levar informação para o Daniel Dantas, uma barra. Eu recebia telefonemas anônimos em casa, aquele negócio todo. Daí aparece essa tia Graça. E essa tia Graça aparece com os métodos, por quê? Porque tinham sido criados já aquelas varas
especializadas, era o juiz Fausto de Santos aqui, o delegado lá, o que foi para o PCdoB depois? E tinha um procurador aqui que era... Esse procurador era uma coisa... Fugiu o nome dele agora. É o De Grandes aqui, o De Grandes. Aqui era o Rodrigo De Grandes. Não, mas você está pensando em outro delegado. O procurador, né? Não, esse era o procurador. O procurador Protógenes. Cacá ajudou a gente aqui. E nós, eles entraram no meio de uma luta que a gente já vinha trazendo há tempos. Então, a gente defendeu aquele... E foram cometidos abusos. Sim. Mas daí você vê, a onda começou a virar naquele momento, e de repente o De Grandes sabia que o Daniel... Como é que chama? Aquele cara da Veja lá, que era o mensageiro do... Policarpo? Hã? O Policarpo? Não. Aqui o colunista amigo do Borges Vidal lá. Diogo Mainardi. Diogo Mainardi. Sabia que o Diogo Mainardi estava jogando para anular a operação. Sabia. De repente, eles montam todo o marketing em cima do Diogo Mainardi para ser copiando, inclusive, um filme espanhol que a gente divulgou na época. Você tinha uma guerra de teles, olha a coincidência. E daí eles pegam um repórter qualquer lá e começam a dar dossiês para o repórter. Daí o repórter ganha peso político, daí é utilizado na guerra, que fizeram com o Diogo Mainardi. De repente, esse De Grandes convida o Mainardi para dar uma palestra numa reunião social do Ministério Público. Eu não aguentei, rapaz. Daí eu pedi para conversar com ele lá, já namorava a procuradora, acho por isso que... Rapaz, vi um cara desse tamanho lá, falei, vem cá, a gente está numa guerra aqui, você sabe que esse rapaz está boicotando você convida aqui. Não, mas foi só uma reunião social. Rapaz, a gente teve uma vez um debate no 11 de agosto, eu estava na mesa com ele, eu critiquei tanto o Ministério Público, ele ficou impassível lá. Arrumei uma encrenca lá, porque... Mas o De Grandes ali já era o momento em que ele virou escondeu documentos da Suíça. Mas essa virada de 2013 até foi coisa. Eu estava viajando para Guaranésia lá, ela guiando, eu trabalhando aqui no meu computador, de repente eu pego um comentário do Arnaldo Jabor. 30 centavos é 30 centavos de merda, e pereré. Falei com ela, quer apostar quanto que em poucos dias ele vai começar a apoiar os 30 centavos? Já estava claro deu outra. Que a direita... Eu só errei nos poucos dias, porque no dia seguinte ele pedia desculpa. Foi no dia seguinte. Não, é só pegar também a capa da Veja no intervalo de semana, uma capa uma semana a outra. Uma era o terrível, tal, que coisa horrorosa, tal. Outra é o Brasil... o gigante desperta, alguma coisa agora, assim. Para nós, a cegueira do PT é uma coisa... Eu saí naquele dia, no dia que deu aquele terremoto, eu fui até o Haddad lá, falei, Haddad, esse pessoal é seu, rapaz, esse pessoal aí, pessoal progressista, chama eles para conversar, abre as contas das empresas de ônibus, conversa e... rapaz, nada. E uma vez eu fui num evento na Câmara de Vereadores sobre desaparecidos. E estavam velhos militantes querendo terminar logo o depoimento. Precisamos ir para a rua, que querem tomar a rua da gente. Ou seja, o PT, um medo, pânico, que aparecessem novas lideranças, que ou se libertassem do partido ou assumissem a liderança do partido. Rui Falcão, eu tinha um escritório que era no final da Paulista. 2 vezes nós tivemos que abrir os portões lá para os meninos pularem lá dentro, porque a polícia vinha atrás para bater. E, no entanto, quando lá dentro do GGN tinha uma pessoa ligada ao Rui e falou, não, isso aí não podemos apoiar, não podemos. Eu falei, meu Deus do céu. Lembrando agora, né, Nassif, que depois da onda de 2013, você começou várias prefeituras a adotarem tarifa zero. O Haddad podia ter aberto alguma discussão nesse momento sobre qualquer discussão sobre tarifa, sobre transporte. Esse é um ponto que tem que esclarecer, porque o movimento é antigo. E era até um rapaz bom que faz, esqueci agora o nome dele. Eles tinham aquela casa fora do eixo, Sim, o pessoal o Torturra, você está pensando? Isso, o Bruno Torturra. Tinha um outro que tinha o rosto manchado, que ele teve um debate com Capilé. Isso mesmo. Teve um debate na cultura com gente boa. Não era gente boa do jornalismo aí.
Fala, pô, você é petista, tudo. Ele falou, eu tenho a minha convicção, vocês têm a convicção de vocês. É da mistura das convicções que nasce a democracia. Falei, puta, que aula, né? Então, eles tinham, mas é gozado, né? A maneira como foi invertendo aí. Sistema, e de fato, o Bolsonaro, embora deputado de 7 mandatos, é antissistema no sentido de que ele é antidemocracia, e aí não dá para ser pró-sistema sendo antidemocracia num sistema democrático. Desse ponto de vista, tudo certo para o Bolsonaro, mas que, enfim, teve depois no lavajatismo quase que a sua continuidade lógica. Demandando questões relacionadas ao transporte, depois abriu espaço para demandas de outros tipos de serviço público de melhor qualidade, acabou desaguando naquela coisa, não vai ter Copa, né, contra os gastos feitos na Copa do Mundo, que tinha também o pessoal à esquerda que questionava isso, mas rapidamente foi encampado também por gente à direita. Foi virando uma mixórdia em que o que sobrou no final não foi a esquerda, foi a direita. E tanto é assim que, a partir de um certo momento, a partir, sobretudo, né, de 2015, o que a gente começa a ter é a rua controlada pela direita, e não mais pela esquerda. A esquerda some das ruas. Isso começa em 2013. Né? Aí eu vi até um artigo do Marcos Nobre na Folha, nesse final de semana, falando, não, mas não está olhando porque quem estava presente. O problema não é quem estava presente, o problema é o que aquilo desencadeou. Né? E, como dizia o bom velhinho, né, o Karl Marx, os homens fazem história, mas não a fazem como querem. E quem começou lá atrás, desembocando, melhor dizendo, deflagrando um processo de protesto por direito ao transporte, acabou abrindo espaço, acho que involuntariamente, sim, não se trata de responsabilizar as pessoas como se elas tivessem culpa disso, mas o processo histórico é esse, que acabou levando a essa emergência da direita que culmina na extrema-direita. Por quê? Porque o grande sentimento presente ali era esse sentimento anti-instituições políticas, anti-partidos, antipolítica como uma atividade legítima. Né? Então, eu entendo que 2013 tem que ser entendido dessa maneira. E eu diria que, muito possivelmente, esse ciclo específico da antipolítica que culmina no bolsonarismo, ele talvez tenha se fechado, ou ele tenha, vamos dizer, o seu marco de fechamento, esse processo nunca é um corte seco, né? Ali em 8 de janeiro. Né? Ou seja, uma década em que o ciclo começa em junho de 2013 e começa a se fechar, né? Tem o seu fechamento deflagrado no 8 de janeiro na intentona bolsonarista. Né? Porque daqui para frente o jogo é outro. E a gente vê que quem ganhou força, ironicamente, dessas ironias da história, não foi a antipolítica, foi a política mais tradicional e convencional que nós temos, traduzida no Centrão. São esses. Né? São esses que estão dando as cartas hoje no país. Ou seja, aquilo, desse ponto de vista, deu em nada. E até quem, digamos, cresceu aí no campo da extrema-direita está sendo ultrapassado por esses caras. Né? Talvez uma representação interessante disso seja a capitulação do Ricardo Salles na tentativa de disputar a Prefeitura de São Paulo, quando ele mesmo diz, o Centrão ganhou. Exatamente, ele tem razão uma vez na vida, pelo menos. O Centrão ganhou. Deixa eu só pegar 2 pontinhos que eu acho relevante aí. Esse movimento de passe livre já era mais antigo do que 2013, parece que tinha alguns anos, mas não dá para esquecer, a gente levantou depois aí que a partir de um certo momento você tem uma agência americana ligada ao Partido Democrata que passa a dar orientação para esse movimento. Quer dizer, qual que é a raiz de tudo isso? É a campanha do Obama lá atrás, que você tinha, digamos, a direita entra pela primeira vez, provavelmente já usando algoritmos, mas já usando fake news. A Fox News, que era o grande perfil lá, publicava notícia falsa e ela era distribuída pelos sistemas aí de redes sociais. E daí o Obama, entram os militantes digitais aí defendendo o Obama. É interessante que o primeiro ato do Obama presidente foi convidar para um almoço na Casa Branca o presidente da Apple, eu não lembro se do Google e do Facebook, parece, para mostrar que era um novo tempo que vinha por aí. Então, a partir daí, você tem os bilionários americanos descobrem 2 maneiras de atuar em países emergentes para facilitar, digamos, a ampliação aí do neoliberalismo lá. Né? E os primeiros que vêm para cá são justamente aqueles ligados, os supostos mais civilizados,
ligados ao Partido Democrata. Então, quando você pega que vem para a rua e outros, são esses que fazem. Aqui, o próprio, como é que chama esse que é o cara do leste europeu aí, que é um dos bilionários aí, que banca aqui, sabe? Soros? O Soros. O Soros, ele banca movimentos por aqui. E é interessante que quando você pega a Ucrânia em 2014, é igualzinho. A tal da Primavera Rosa, é igualzinho aqui. A Revolução Maidan, sim. É igualzinho. Tiram lá um presidente que era pró-Rússia lá, colocam um títere lá, que nem o Michel Temer aqui. Então, digamos, naquele início, dedução, obviamente, você tem, digamos, esses caras entrando, daí começa a destruir a democracia e tudo em volta, daí abre espaço para a ultradireita com seus algoritmos e tudo, e daí, num certo momento, eles se dão conta do monstro que criaram. É interessante isso, porque eles bancam aqui. Se você for pegar sites e blogs bancados por essas ONGs, bancadas aí por esses bilionários, eles já sabem dos problemas trazidos pelo ultraliberalismo. Miséria, violência, esse negócio todo. Mas eles bancam esses sites que fazem ótimas reportagens até, mas denunciando os efeitos. Então, eles vão lá, denunciam o massacre para índio, negociam o genocídio aqui, ali, mas não vão para as causas. Passam ao largo das causas, fica um negócio totalmente despolitizado, sem discutir a questão da concentração de renda, a questão de modelo econômico. Né? E um outro ponto relevante é que a primeira grande batalha foi a Copa do Mundo. Copa do Mundo. E na Copa do Mundo foi a primeira grande discussão de rede pública aí sobre os gastos e tudo. A Dilma tinha quinta coluna lá, que foi o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo claramente já estava jogando contra a Dilma lá, contra a Dilma. É interessante, porque a Copa do Mundo foi muito bem organizada. Você teve aqueles fóruns lá de secretários de segurança, de secretários de saúde, nas capitais em que tinha jogo lá, em que houve uma muito boa organização. E quando você pegava o Aldo Rebelo, ele deu uma entrevista para a Roda Viva aqui, que foi dúbia. E na época eu descobri que a Lava Jato, que a Copa do Mundo estava sendo bem organizada por conta da minha companheira, que era do Ministério Público, e o Ministério Público participava de diversos grupos para discutir a questão da segurança dos estádios e tudo. Você tinha aquele centro de segurança que foi montado interligando todas as secretarias de segurança. Eu falei, vou fazer uma entrevista. Eu estava na TV Brasil. A produção convidou o Aldo Rebelo, não posso, não tenho agenda. Um babaca. O tempo que eu estava na Folha, toda vez que vim em São Paulo, me fazia madrugar para tomar café com ele lá. Eu peço para indicar um assessor. Não temos ninguém disponível. Era evidente o boicote. Eu conversei com a Tereza Campelo, ela deu uma dura lá e veio o Luiz Fernando, que era o secretário executivo do Ministério dos Esportes lá, e deu um banho. Quem assistiu o programa tinha certeza que do campo para fora ia ser bem organizado. Né? Então, mas daí já estava tudo virando efetivamente. Aí os tempos já eram sombrios aí. Opa, parece que o YouTube derrubou aí. Cláudio, e agora? Como é que fica? Você fala do Centrão dominando a direita, mas você tem um Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar centrão também? Olha, acho que o Bolsonaro não tem como ser centrão, né, Nassif? Ele tem um outro estilo, né? Ele, na verdade, até andou falando, né? Eu sou o centrão, mas quando você pensa na trajetória dele, ele é outra coisa, né? Ele não é um cara que se nutriu do mesmo tipo de coisa que o Centrão se nutria, né? Que era apoiar governo em troca de liberação de verba e tudo mais. Né? Consigo até imaginar talvez o Flávio um dia embarcando nessa, mas o Bolsonaro mesmo, ele sempre se fabricou a partir da condição de ser um extremista, né? Um político ultra radical, né? Um extremista de direita com esse discurso ultrajante, isso que o tornou folclórico, mesmo ele sendo, durante tanto tempo, um deputado completamente secundário, né? Um marginal dentro da Câmara, né? Não outsider, né? Porque com 7 mandatos, toda afilharada na política, não dá para dizer que o cara é exatamente outsider, né? Marginal com certeza, né? Nunca teve cargo na mesa diretora,
nunca foi líder da bancada, nunca presidiu comissão nenhuma, né, daquelas comissões permanentes, nunca relatou projeto importante, disputou 3 vezes a presidência da Câmara, só teve no máximo, na melhor performance dele, 1% dos votos, teve uma lá que nem o filho votou nele porque foi passear, né? Ou seja, o Bolsonaro sempre foi esse político marginal. Acho que para ser centrão, você tem que estar mais entrosado com esse pessoal que compõe o centrão e fazer o jogo de grupo, né? E o Bolsonaro nunca foi um cara de jogo de grupo, né? Ele é um indivíduo que age muito isolado, muito do jogo do eu sozinho. Então, sinceramente, não consigo ver o Bolsonaro como sendo centrão raiz. Outra coisa ele pertenceu a partidos que integravam o chamado centrão, isso é outra história. O PP, o PFL, num dado momento, embora o PFL sempre tenha sido também um caso um pouco diferente, porque, bom lembrar que o PFL fez oposição aos governos petistas, né? Ele ficou na oposição, não aderiu. E os partidos do centrão normalmente aderem. O Bolsonaro estava no PP, chegou a passar pelo PTB, um outro partido que tinha essa característica, está no PL, que é um partido que também foi um partido de adesão, mas agora o jogo é um pouco diferente, né? O PL tem esse núcleo extremista ali dentro, embora alguns acho que estão loucos para voltar para a velha política do centrão do PL, né? Se não fizeram isso ainda é porque não tiveram a oportunidade de fazê-lo, mas provavelmente é o que estão desejando. Agora, o Bolsonaro só existe como figura política sendo essa persona que ele encarna, né? Vociferando, fazendo declarações absurdas, né? Sendo um mito. Né? Por que ele é um mito? Ele não é um mito porque ele é um deputado centrão. Ele é um mito porque ele é um completo maluco, né? Porque ele é um indivíduo que diz coisas que ninguém tem coragem de dizer, porque ele é um desajustado. E aí consegue ser um mito efetivamente, né? O Couto, outro dia eu estava ouvindo uma provocação do Gabeira bem interessante aí. Ele diz o seguinte: você tinha antes o financiamento privado, então os deputados prestavam conta aos seus financiadores. Daí muda para financiamento público. E daí passa a jorrar um caminhão de dinheiro aí público, seja nos fundos partidários, seja nas emendas. E a partir daí, ele fala, a Câmara, principalmente, passa a atuar como uma corporação, como se fosse um sindicato. E é todos com interesse em comum aí nas emendas e tudo, e isso que dá, digamos, essa coesão que leva a liderança do Arthur Lira. O que você acha desse raciocínio dele? Não, eu acho que isso faz sentido. Agora, cá entre nós, isso não é tão novo, né? Isso é um pouco mais antigo. Acho que a grande novidade está no seguinte, está no fato de que antes os líderes partidários tinham maior capacidade de coordenar suas bancadas, né? Eles tinham ali formas de incentivar o comportamento dos seus membros para que eles obedecessem à linha partidária. Então, punha na comissão, tirava da comissão, dava ao indivíduo uma certa prerrogativa dentro da bancada, e depois isso foi se perdendo. Por quê? Porque a partir do momento que a própria presidência da casa controla o orçamento, né, tem ali o controle sobre aquilo que é fundamental para os parlamentares, que são as emendas do ponto de vista da sua execução. Né? Tem o orçamento secreto, que mesmo revisto pelo Supremo, continua aí de uma forma um tanto quanto velada. Você empodera o presidente da casa e quem passa a coordenar a atividade, a atuação dos parlamentares não é mais o líder do partido, é o presidente da casa. Né? Isso, inclusive, aumenta completamente a incerteza sobre como vai ser o processo legislativo, porque você não sabe direito como os partidos vão votar, se eles vão estar disciplinados, se não vão estar disciplinados. Né? Isso centraliza no presidente da Câmara o poder. E veja, ainda numa situação que, para piorar, faz com que o executivo, né, tenha perdido também o próprio instrumento que ele tinha de coordenar essas bancadas, né, liberando emenda. Agora não libera, a emenda é impositiva, ele tem que fazer. Né? Tem ainda um pouco nessa versão, digamos, mitigada do orçamento secreto, né, algum controle, mas quem está realmente na pilotagem disso é o presidente da Câmara. Então, eu acho que essa é a novidade agora. Ele já tinha antes o quê? Tinha um grande poder de agenda, de pautar as coisas, era fundamental para o governo ter uma boa relação com o presidente da Câmara, ter, se fosse possível, inclusive, preferencialmente um aliado, para evitar pautas bomba, né, como aquelas que o Cunha lá atrás fez, evitar a instauração de processo de impeachment, mas, enfim, eu acho que essa é a novidade. A gente está com um presidencialismo de coalizão muito diferente, né, em que a coalizão se tornou mais difícil de ser gerida. É meio pastorear gatos hoje. Né? E o único cara que consegue pastorear minimamente os gatos hoje não é mais o líder partidário, nem o presidente da República. Não obstante,
ele tenha que participar do processo. Então, essa ausência do Lula, com uma agenda internacional muito pesada, sem participar do processo de negociação, isso pesou. Mas quem tem conseguido pastorear minimamente esses gatos tem sido o presidente da Câmara. É isso. Bom, estamos chegando ao final aqui. O Sérgio, acho que caiu. Eu acho que a direita tomou conta de Portugal já. Cortou o sinal de internet do Sérgio lá em Portugal, na terrinha. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final, então. Queria agradecer a vocês. Couto, um abraço aí. Cacá, um abraço. Até a próxima aí. Um abraço, Nassif. Um abraço aí para todo mundo e que o Sérgio nos escute depois.